Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escravidão, principalmente durante a Idade Moderna, já que a gente já acabou de ver as grandes navegações, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui no canal. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que manja muito mais do que eu, que é especialista no tema e que vai ajudar a gente a entender todas as diferenças, todas as coisas que envolvem esse período aí e que envolvem também a escravidão. Olá pessoal, meu nome é Adriele de Souza Costa, eu sou estudante de História, hoje eu estou no doutorado, já tenho a graduação e o mestrado, hoje eu estou no doutorado, minha especialidade é a escravidão no Brasil e eu espero poder ajudar um pouco vocês a entender um pouco esse tema. Bom, se você não estava morando em Marte nesses últimos dias, você deve ter visto notícias sobre os protestos antirracistas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos. Também essa discussão que veio aqui para o Brasil, protestos que estão acontecendo aqui também. E toda essa questão do racismo, toda essa questão que a gente tem até hoje, ela tem um início, ela começou bem lá atrás, tá? Porém, para a gente entender o que é o racismo e por que ele tem a ver com a escravidão moderna e tal, a gente tem que ver como a escravidão ela começou. Então, para a gente entender todo esse contexto, eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre o início aí dessa questão da escravidão para a gente. Então, pessoal, a escravidão é um fenômeno muito antigo, não tem como a gente precisar aonde começou, em que civilização, quando começou, mas a gente tem indícios de escravidão na Idade Antiga, em pelo menos nas civilizações da Mesopotâmia, de Roma, do Egito, da Grécia. Mas nessa conversa a gente vai priorizar a civilização romana, porque muito da base da escravidão que a gente conheceu aqui no Brasil vem do direito romano. Aí, antes de eu começar a falar de Roma, é importante deixar claro que cada região do Mediterrâneo tinha sua especificidade da escravidão. Então, para começar, a gente vai especificar os tipos de escravidão que tinha na Roma Antiga, que são os tipos por punição, dívida ou aprisionamento por guerra. A escravidão por dívida ou punição, então estaria sujeito também os cidadãos romanos, é importante dizer. Os tipos da escravidão por dívida e por punição era passível de liberdade. Tinham como se fosse um contrato, acabando aquele determinado tempo de serviço que você pagou sua punição ou sua dívida, você tinha sua liberdade concedida novamente. Principalmente na questão de se for um cidadão romano. Ele volta a ser um cidadão romano. Já aqueles que estavam sujeitos à escravidão por guerra eram aqueles que foram dominados pelo exército romano na questão da expansão do império. Agora eu vou falar então sobre quais são as justificativas legais que se tinha na Roma Antiga para esse tipo de escravidão, que é o chamado direito romano, e ele foi a base para a escravidão moderna. Foi com o direito romano, então, que se instituiu a ideia no mundo ocidental de que o escravo era coisa, ele não era uma pessoa, ele estava sujeito ao domínio do seu senhor, então ele era apenas uma propriedade. Por o escravo, então, ser entendido como coisa, ele não poderia, então, comparecer em juízo, entrar no tribunal, prestar alguma queixa contra o seu senhor, porque ele não era entendido como pessoa. Ele teria que ter um representante, então, para comparecer em juízo contra o seu senhor. Então vamos recapitular uma coisa importante. Antes de passar para a Idade Média, que na Roma Antiga, quem estava sujeito então à escravidão era tanto os romanos, pelos tipos da escravidão por dívida e punição, ou os outros povos que estavam sob domínio do exército romano quando perdiam a guerra. Então, fazendo uma diferenciação com a escravidão moderna, não era uma questão étnica nem geográfica. Agora a gente vai dar um pulo no tempo, mas a gente não vai focar aqui nos pormenores de como foi a passagem da civilização romana para a Idade Média, porque não é importante aqui na nossa conversa. O que é importante a gente focar aqui nessa conversa, então, é que a questão da expansão dos territórios ainda estava muito presente mesmo na Idade Média. Então, a escravidão por aprisionamento de guerra ainda está presente como justificativa nesse momento, porém é importante a gente destacar que dentro dessa justificativa do aprisionamento de guerra, que vem desde o direito romano, como a gente já comentou, é o pensamento cristão, o que significa dizer que era justificável, então, você fazer um prisioneiro de guerra como escravo, porém, só se ele não fosse cristão. Não era justificável você escravizar o cristão, você como cristão, escravizar um cristão. Então, a gente entra nas cruzadas, que é um tema conhecido por vocês, em que muitos grupos, então, foram subjugados
por esses cruzados, principalmente muçulmanos. Então a gente entra no reino português, que comandou muitas cruzadas de evangelização dos muçulmanos, e esses muçulmanos moravam na África. E aí que entra a África. Nesse sentido, foi o primeiro contato dos portugueses com os africanos, e no início eles tinham uma relação tanto de evangelização quanto de comércio. Eles faziam comércio com os muçulmanos africanos. Bom, pessoal, só pegando o gancho com tudo isso que a professora falou, vamos lembrar o seguinte: escravidão, que ela está falando lá da antiguidade e que também existiu ali na Idade Média por conta dessas conquistas territoriais aí, ela não tem nada a ver com a servidão que a gente viu durante o período do feudalismo. A servidão, ela tem muito mais a ver com a questão da pessoa ser presa à terra e aos serviços da terra e ao dono dessa terra, do que propriamente ser pertencente a alguém. Ela não é propriedade do dono da terra. Ela só depende daquela terra, ela depende daquele local, ela trabalha naquele local. Essa vai ser a principal diferença aí entre a servidão que a gente vai ver e a escravidão, tá? O servo que a gente viu dentro do feudalismo, ele não era uma pessoa sem absolutamente nenhum direito, ele não era uma pessoa, ele não era uma coisa, ele não era um objeto, tá? Ele era considerado uma pessoa, ele tinha seus direitos, inclusive participando da vida ativa ali dentro do feudo, participava das missas, participava ali da questão social do feudo, tá? Enquanto que o escravo, geralmente, como o professor acabou de falar, o escravo geralmente não tinha essa condição aí, ok? Então vamos sempre colocar na cabeça, servidão não é igual escravidão, beleza? Então, dando continuidade, a gente passa para as grandes navegações, que é quando Portugal chega no Brasil para a colonização, e nesse momento começa a escravidão dos índios, que também é justificada pela questão da dominação de um povo pelo outro, e também justificado pelo pensamento cristão, que era um povo não evangelizado, que não tinha alma, então precisava ser subjugado pelos cristãos, e ainda esse contato com um povo civilizado, que seria o português, levaria civilidade também para o povo indígena. Porém, acontece um problema, que o Brasil é de uma extensão muito grande, necessitava de muita mão de obra para colonizar todo esse espaço, e com a falta de mão de obra, Portugal vai atrás de um outro suprimento, que seria então os escravos. E é nesse momento que começa a escravidão moderna, já no século XVI. Antes da gente partir propriamente para o tráfico de africanos, a importação dos africanos para o Brasil, é importante a gente falar sobre como era a África nesse momento. A gente falou já então que pelas cruzadas do reino português, os portugueses tiveram contato com os muçulmanos, e que esse contato se deu tanto pela evangelização quanto pelo comércio. O objetivo então era evangelizar e comercializar. Porém, é importante a gente lembrar que a África é um continente também de grande extensão territorial como o Brasil, e dentro da África temos vários países, que nessa época a gente não chama de países, eram várias tribos, e como a gente acabou de falar, a dominação do homem pelo homem sempre esteve presente desde as grandes civilizações da Idade Antiga. É importante a gente falar que aqui na África também tinha essa dominação de um homem pelo homem, também pela justificativa do aprisionamento de guerra, da dominação de uma tribo pela outra. Só que quando entra o português dentro dessa equação, começa a haver então o comércio desses escravos. Aí as pessoas podem falar assim, então foram os africanos que começaram o comércio de escravo. Mas a gente tem que pensar então na demanda e na procura. Temos que pensar também que o reino português, todos os outros reinos que também dentro das grandes navegações não tinha só Portugal que estava fazendo a colonização da América, vale lembrar. Então todos esses reinos que estavam fazendo a colonização entraram dentro desse comércio de africanos. E o que esses grandes reinos tinham? Grande aporte militar. Enquanto as tribos africanas viviam num outro tipo de sociedade. A questão militar deles era muito inferior à questão dos reinos ibéricos. Havia então o medo de que, se você não ajudasse nesse comércio, você poderia, além de ser subjugado
por esses reinos ibéricos para servir como mão de obra escrava nas colônias das Américas, quanto você perder esse comércio com aqueles grandes reinos, porque eles iam procurar em outro lugar. Ou você ia ser subjugado para você ser escravizado, ou você ia perder a possibilidade de ganhar com aquele acordo, e eles iam procurar em outro lugar. Então, quando entra os reinos ibéricos dentro desse contexto, os prisioneiros de guerra, então, não eram mais resultado, e sim um porquê da guerra. O conflito tribal na África aumentou muito mais dentro desse contexto do que quando não havia esse comércio com os reinos ibéricos. Bom, se a essa altura do campeonato você estivesse perguntando: tá, tudo isso que foi falado sobre a escravidão, por que exatamente no continente africano? Como a professora falou, eles tiveram esse contato lá nas cruzadas para tentar evangelizar os muçulmanos que estavam ali no norte da África também, questões comerciais. Mas, como nós vimos no vídeo das grandes navegações, os portugueses e também espanhóis, eles queriam sair daquele bolo ali do mar Mediterrâneo e eles queriam traçar novas rotas com a Ásia. Então, o continente africano passou a ser de extrema importância, porque se você pegar um mapinha e olhar, você vai ver que só dá para passar para a Ásia se você contornar o continente africano. Porque se você for lá por cima, é gelo, não tem como. No século XV, XVI, se as embarcações passassem por lá, todo mundo ia morrer congelado. Então eles tinham que contornar a África, tá? Então é por isso que essas relações comerciais, principalmente envolvendo os escravos, que a professora acabou de falar, vão começar a acontecer e vão servir como mão de obra aqui no continente americano inteirinho, tá? Não vai ser só aqui no Brasil, também vai acontecer na América Central, também vai acontecer nos Estados Unidos, também vai acontecer nos nossos países vizinhos, né, onde hoje seria Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, por aí vai. Beleza? Então vamos lembrar que a inserção do africano como mão de obra escrava na colonização das Américas começou no século XV e acabou apenas no século XIX, o que significa dizer que são 3 séculos de escravização do povo africano nas Américas. E o início, então, foi uma demanda de mão de obra e dentro desses 3 séculos começou a se tornar uma questão comercial. Então vamos recapitular. A escravidão moderna começou com uma demanda de mão de obra para a colonização das Américas, também sob a justificativa do pensamento cristão de que o africano, sendo pagão, também estaria sujeito a ser dominado pelos cristãos dos reinos ibéricos, de Portugal e Espanha, por exemplo, e como os índios também seriam civilizados nesse contato com os portugueses, que eram um povo civilizado. Então, se era uma justificativa de mão de obra e de que eles precisavam ser evangelizados e civilizados, você pode estar pensando, quando ele alcançar essa evangelização e essa civilização, então ele pode ser livre e virar um homem, porque vamos lembrar que o escravo era uma coisa, era uma propriedade, porém não era assim tão simples. Havia sim a possibilidade de liberdade dentro desse direito romano, que foi a base da escravidão moderna, que seria então pela alforria, que significa dizer a vontade do Senhor em libertar o seu escravo. Porém, essa alforria poderia ser tanto por herança quanto por compra. Alguns senhores davam a possibilidade de o escravo trabalhar fora de suas atividades que ele tinha como responsabilidade com o senhor, para que eles acumulassem o chamado pecúlio, que é um dinheiro à parte, para que ele conseguisse comprar sua liberdade. Não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil, e também estava sujeito à vontade do senhor, de querer aceitar esse dinheiro e libertar o seu escravo. Então, como conclusão dessa comparação da escravidão antiga, em que formou-se a base para a escravidão moderna, a gente pode dizer que a escravidão moderna tem todo o seu fator específico pela questão comercial, passou de ser uma questão de demanda por mão de obra para ser base da economia dos reinos ibéricos. E além de tudo havia questão étnica, porque o escravo tinha cor e origem.
Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro sobre essa questão da diferenciação entre escravidão na antiguidade, escravidão na modernidade, o que é servidão e escravidão, e também o início do comércio de escravos. Tá? Eu espero que tenha ficado muito claro. Se não ficou, comenta aí, tira suas dúvidas, que eu vou tentar responder na medida do possível. E, mais importante de tudo, muito obrigado, professora, por ter participado, por ter ajudado, tá? E é isso. Então é isso, pessoal, que a gente separou hoje para conversar com vocês. Como o professor falou, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder para vocês aí as questões. E se você não estiver inscrito ainda no canal do professor Gabriel, se inscreve, ativa o sininho, ele está fazendo um trabalho muito legal, com os temas muito didáticos aí para vocês aprenderem um pouco mais. Então ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos dele. E é isso, um beijo, tchau!